Meu Senhor Jesus, como é lindo poder acordar pela manhã e poder ouvir, ó Deus, os cantos dos pássaros te adorando. É poder também te adorar e não parar, mesmo quando surgem questionamentos, trevas infernais tentando nos fazer desistir. Ó Senhor meu Deus, aumenta a nossa fé, nos faz sentir sede pela Tua presença. Aleluia. Nos faz ficar mais junto a Ti e falar de paz conosco em nome de Jesus na manhã de hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos hoje com o nosso estudo bíblico, nosso ensino tratando sobre a doutrina da fé. Nós começamos na semana passada, vimos como ela é importante tratarmos sobre a doutrina da fé e estivemos falando sobre a fé em termos gerais nesse início, que é conhecer a palavra de Deus, aceitá-la no coração e entregar-se a cumprir as suas exigências. Hoje nós vamos continuar falando sobre o que significa a fé pessoal e se nós tivermos, vamos iniciar falando também sobre a relação entre fé e obras. Tá? Muito bem. Então, de início nós vamos falar o seguinte: o que significa fé pessoal? É ter fé em relação ao nome de Deus. Meus amigos e irmãos, não podemos tratar com Deus, o invisível, sem ter uma absoluta fé na sua existência. Temos também de crer que Ele é verdadeiro e pode ser visto somente com os olhos espirituais da fé. Devemos crer que Ele ouve as nossas orações, diz o autor do Salmo 65, e que Ele é galardoador dos que o buscam, diz o autor do livro de Hebreus. Devemos crer que Ele honrará com bênçãos reais todos os que o buscarem em oração. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 24, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Meus irmãos, a fé crê que tudo o que Deus diz é a verdade, ainda que as circunstâncias presentes pareçam contrárias à sua realização. Então, um outro ponto, o que significa a fé pessoal? É ter fé em relação à pessoa de Cristo e à sua obra. Primeiro porque é ter conhecimento da sua pessoa e da sua missão no mundo. E a respeito da pessoa de Cristo, devemos ter certeza que Ele é Deus. Olha só este diálogo entre Jesus Cristo e o paralítico lá do tanque de Betesda que nós lemos em João capítulo 9, verso 35 a 38. Está escrito, olha, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, isto é, o paralítico, encontrando-o, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. O reconhecimento daquele homem em Jesus como o Filho de Deus, como Deus, e o adorou, só ele é digno de adoração. Segundo, falando sobre a respeito da missão de Jesus, que é também de salvar os perdidos. Nós lemos em Mateus capítulo 20, verso 28, que Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Mateus registra esse momento histórico no seu Evangelho, no capítulo 26, verso 26 a 28, durante a ceia, durante a comunhão com os discípulos, a sua última. Ele diz assim, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu esqueci de dizer para vocês, nós estamos usando a Almeida Revista Atualizada. Talvez seja um pouquinho da sua versão, mas o sentido é o mesmo. Muito bem, então o segundo ponto desse reconhecimento de Jesus como Deus, nós devemos saber é que devemos aceitar as afirmações que são feitas a respeito dele. Olha só aqui algumas passagens que eu relacionei aqui. João capítulo 16, versículo 30, os discípulos falam com Jesus da seguinte maneira, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Verso 28 do capítulo 20. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu.
aquela famosa expressão de Pedro, em Mateus 16, verso 16, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele continua no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, por isso nós devemos receber pessoalmente a Cristo, crendo que Ele é tudo quanto afirma ser, pois o Evangelho de João diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E no capítulo 8, verso 21, capítulo 8, verso 21 e 24, nós lemos assim, é isso? 21 e 24. De outra feita, lhes falou Jesus: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Morrereis nos vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Veja a seriedade com que nós devemos tratar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Devemos, meus irmãos, nos entregar a Jesus Cristo como uma pessoa viva. Fé numa doutrina, ela conduz a fé na pessoa que dá vida à doutrina. Foi assim que aconteceu com Marta, que foi levada a substituir a fé na doutrina da ressurreição pela fé na pessoa de Cristo, que por sua ressurreição deu poder à doutrina da ressurreição que nós lemos em João capítulo 11. Meus irmãos, um outro terceiro ponto é com respeito à fé em relação à oração. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 o seguinte: que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E Tiago capítulo 1, versículos 5 a 7, diz o seguinte: e se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tá? E a afirmação de Jesus, em Marcos capítulo 11, verso 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tá? Então, não devemos vacilar na nossa fé, como diz aquele ditado que camarão que dorme na praia, a onda vem e leva. Né? Então, duvidar, meus irmãos, é limitar o poder de Deus para responder às orações. A verdadeira fé, ela dá graças a Deus por aquilo que se pede, mesmo antes de recebê-lo, uma vez que a petição seja de acordo com a vontade de Deus. Não vamos esquecer disso. Devemos compreender as promessas sobre as quais baseamos a nossa oração. Se cremos que as promessas merecem a nossa confiança, vamos pô-las à prova. Assim, avistaremos pela fé aquilo que no momento talvez seja invisível e ao nosso conhecimento ainda nem exista. Contudo, vamos afirmar ser aquilo uma realidade maravilhosa que Deus está nos dispondo. Ao falar dos homens de grande fé, Deus diz em Hebreus capítulo 11 que muitos deles, ou todos eles, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja só. A fé, ela adentra os portais eternos, ela não está limitada ao tempo, mas ela é atemporal. Tá? Podemos ver o seguinte, que desses homens que foi-lhes prometido alguma coisa, não obtiveram enquanto estavam vivos, isto porque Deus ainda irá cumprir coisas, porque para Ele todos vivem, aquilo que Deus prometeu irá cumprir em nome de Jesus. Vamos ver o quarto ponto, que é a fé em relação à palavra de Deus e às suas promessas. Primeiro, eu disse, procuremos saber se uma determinada promessa é dirigida a nós, então devemos crer que Deus quer fazer tudo o que a promessa indica, aceitando-a sem diminuir nem descontar uma palavra. Deus não mente, nem pode mentir, diz Moisés em Números, e também o apóstolo Paulo no Novo Testamento, na sua epístola destinada ao apóstolo Tito, no capítulo 1. Crendo nas promessas, devemos agir de acordo com elas.
Então nisto se vê a diferença entre a crença e a fé, entre o desejo e a vontade. É isso? Vamos fazer essa separação. A fé, ela sustenta a crença, dando-lhe vida, realidade e atividade, diz o autor de Hebreus. A fé, nenhuma dificuldade pode fazê-la vacilar. É tão absoluta que sobrevive até a aparente perda daquilo que já adquiriu pela mesma fé. Vamos nos lembrar do caso de Abraão e Isaque, né? Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar se seu filho Isaque viesse a morrer durante aquele sacrifício. Muito bem. Qual a relação entre fé e obras? Nós vamos deixar esse assunto para a próxima semana, a continuação, e tratarmos sobre essa relação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.